Bíblia de Estudo do Expositor. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Os judeus da época de Jesus concluíram que a riqueza era o favor de Deus e a pobreza era a maldição de Deus. Portanto, esta ilustração dada por Cristo desbaratou sua falsa doutrina. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Muitos afirmam que esta é uma parábola que não se deve tomar literalmente. Entretanto, como é de notar-se, Jesus usa nomes nesta ilustração com a intenção de dizer que não é uma parábola, mas uma realidade, algo que realmente passou. Por conseguinte, em efeito é arrepiante, o qual jazia cheio de chagas à porta daquele. O homem rico via o Lázaro constantemente, mas não lhe ofereceu ajuda absolutamente. Como dito, tais como ele concluíam que Lázaro estava amaldiçoado de Deus, e ajudar a tal frustrariam o plano de Deus. Demonstra como a palavra de Deus está tão transversada por tantos, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Provavelmente quer dizer que este homem rico se sentiu muito bem em permitir que lhe dessem as migalhas a este mendigo. E até os próprios cães vinham e lhe lambiam as chagas. Declara o fato que este homem não só era afetado pela pobreza, mas também estava doente. Ele não se adaptava ao molde do evangelho moderno da prosperidade, que de fato não é nenhum evangelho absolutamente. Mas ele definitivamente se adaptava ao molde de Deus. Temos que considerar tudo isto com muito cuidado. E aconteceu que morreu o mendigo. O mais provável é que ninguém se interessou dele, mas o Senhor sim se interessou dele, como veremos. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso, para onde todos os crentes foram antes da cruz. Do mesmo modo, Jesus também nos diz que, quando um crente morre, sua alma e espírito são acompanhados por anjos até a presença de Deus. E morreu também o rico e foi sepultado. Nenhum dos anjos o levaram, já que ele morreu eternamente perdido, apesar de, pelo fato de ser rico, não teve nenhum peso quanto à condenação de sua alma. E no inferno ergueu os olhos. Jesus aqui claramente proclama a doutrina do inferno ardente. Além disso, ele também declara o fato que a alma e o espírito vão imediatamente ao paraíso ou ao inferno no momento da morte, e que a alma e o espírito estão totalmente conscientes. Estando em tormentos, para não dizer outra coisa pior, o inferno não é um lugar agradável e, como já se disse, é eterno. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Todos os crentes antes da cruz expressaram a fé na revelação dada a Abraão por Deus quanto à redenção, e de certo modo é o mesmo na atualidade. Romanos capítulo 4, versículo 16. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Não há crentes no inferno, tampouco há salvação alguma ali. O homem rico se arrependeu, mas muito tarde. E manda Lázaro. Ele não teve nenhum interesse por Lázaro na terra, mas já recorda sua consciência muitas coisas, mas muito tarde. Que molhe na água a ponta do seu dedo. É claro que não há água ali. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A Bíblia ensina que os fogos do inferno são literais. Jesus assim o disse. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida.
De maneira nenhuma significa que isto era a causa que ele se perdeu. Simplesmente significa que ele foi tratado muito bem, mas não mostrou nenhuma gratidão por suas bênçãos. E Lázaro somente males. O homem rico não permitiu que suas bênçãos lhe trouxessem para o Senhor, e Lázaro não permitiu que sua pobreza o tirassem do Senhor. E agora este é consolado, porque ele tinha aceito ao Senhor, e tu atormentado. A palavra agora é de suma importância, refere-se aos tempos depois da morte. Serão de alívio ou de tortura? E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Está no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. Antes da cruz, embora todos os que foram ao paraíso foram consolados, eram ainda cativos de Satanás, esperando que no final terminassem no abismo ardente. Efésios capítulo 4, versículos 8 a 9. Significa que os crentes que morreram antes da cruz, devido a que o sangue de touros e cabras não podiam tirar os pecados, a dívida do pecado permaneceu e Satanás ainda podia reclamá-los. Por isso todos aqueles no paraíso aguardavam a cruz que os libertaria. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Declara o fato que todas as oportunidades da salvação estão neste lado da tumba. Significa que a doutrina católica do purgatório é a esperança do parvo. Não existe absolutamente tal lugar, nem tampouco os de lá passar para cá. Entretanto, era possível para aqueles no inferno jogar uma olhada e ver aqueles no paraíso, e lhes falavam. Aquele lugar, devido à cruz, está agora vazio, porque todos foram libertados por Cristo, depois de ter pago o preço. Efésios capítulo 4, versículos 8 a 9. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes, envie a Lázaro à casa de meu pai. É o único exemplo de oração a um santo morto nas Escrituras. Deixe àqueles que fazem isso que recordem que a oração a todos os outros santos mortos resultará igual como resultado desta oração. Nada. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunhos. Estas declarações expressam o fato que este homem tinha um conhecimento ativo de Deus e provável que até professava a salvação antes de sua morte, mas não foi salvo, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Não pediu esta graça para si mesmo, já que sabia que estava eternamente sepultado. É fácil entrar no inferno, mas impossível sair. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Não significa que este acontecimento ocorreu durante a época de Moisés, mas sim Abraão se referiu à palavra de Deus. Diz-nos que ao menos uma parte do Antigo Testamento já estava escrito. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. As Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação. Um espírito restituído não podia acrescentar-se em nada. E um homem que não vai escutar a Bíblia não vai escutar a uma multidão, se fosse ressuscitado da morte. De fato, uns dias mais tarde, o Senhor ressuscitou a um homem chamado Lázaro da tumba, e os fariseus empreenderam como matá-lo. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta ilustração, como dada por Cristo, realmente aconteceu e, de fato, manifesta uma representação alarmante da vida depois da morte. Aprendemos disto e, em realidade dura, que a única coisa que realmente importa na vida é ficar em relação correta com Deus. Há um céu e há um inferno, e cada alma que viveu alguma vez foi ou vai a um ou ao outro.
A única maneira de fazer o céu seu lar eterno é por meio de aceitar a Cristo. Ele sozinho é a porta. Todo o resto conduz ao inferno, exatamente como o homem rico descobriu e resultou em sua consternação eterna.